Voltando aqui já para mais uma transmissão no canal do Conde, saudações a todos vocês. Estava acabando de conversar aqui com o Zé Eduardo Cardoso, Marco Aurélio de Carvalho, e agora a gente atrasou um pouquinho o começo da nossa live aqui com o Diota, mas estamos junto aqui. O Horta, podem ver que está com esse cabelão, com essa barba aí, que está deixando a barba e o cabelo crescerem mais, Fernando Horta? É promessa. Promessa? É, quando o fascista cair, eu corto. Eu tinha uma promessa também de que quando o Bolsonaro caísse, perdesse, eu ia fazer a barba. Você vê que eu tô com a barba até hoje. Pois é. Eu acho que o maior símbolo de resistência hoje no Brasil é aquela Ema, né? Aquela Ema é fantástica. Ela bicou ele pela segunda vez. Eu proponho a gente chamar ela, inclusive, de Ernesta. Ernesta. Pois é, será que é a mesma Ema? É engraçado que ele é insistente, né? E eu acho que tem um dispositivo da comunicação fascista aí. Você me explica melhor isso, Fernando, porque ele vai lá, tenta de novo e acaba sendo vitimizado pela Ema, as imagens circulam, bomba, todo mundo fala. Que ele é um gênio da comunicação, esse cara, né? Fala a verdade. O objetivo é tirar o foco das coisas importantes. Morreram 80 mil pessoas, nós vamos chegar no Brasil hoje, nós vamos passar de 80 mil, dava 79.500 agora de tarde. Ele tem que inventar alguma coisa, entendeu? Porque está ficando demais. A responsabilidade das pessoas nesse governo passou de todos os limites. Eu ainda não entendi quanto vai precisar morrer para as pessoas entenderem que nós precisamos mudar toda a estrutura de governo para sair disso. É impressionante. É impressionante. Eles estão tratando, Conde, como se fosse um pesadelo, que uma hora as pessoas vão acordar, né, a pandemia vai ter terminado, e aí nós vamos esquecer o que passou e seguir a vida normal. Eles não entenderam que não vai terminar a pandemia enquanto o Brasil não fizer a lição de casa, que é um lockdown correto, com estados, governo federal, todo mundo organizado. Nós vamos ficar nessa lenga-lenga, a gente morrendo 1.000 e tantas pessoas por mais 4, 5, 6 meses. Eu vi uma matéria ontem na Folha de São Paulo, vou passar para você rapidamente, que é o seguinte: um epidemiologista, um especialista em ciência da cognição e mais um ex-prêmio Nobel, não vou me lembrar o nome dele agora, mas é uma pesquisa conjunta que diz o seguinte: o pior momento nesses processos de epidemia, no quadro do Brasil, é agora, porque no começo você fica apavorado, né? Quando aparece, quando começam a ter informações sobre epidemia, as pessoas começam a contaminar. No meio você tem essa consciência consolidada, mas agora, quer dizer, você tem as pessoas já cansadas, extenuadas com a quarentena, céticas, né? E é o momento mais perigoso, que é o momento que as pessoas se contaminam mais. A gente vê que o número de mortes no Brasil, de infectados, só aumenta, quer dizer, de mortes não reduz, fica sempre na faixa dos 1.000 por 20 por dia, né? E o número de contágios aumenta muito mais. É uma situação dramática, continua sendo. Passo para você e depois a gente vai na nossa pauta aqui. Não, o principal aqui, Conde, é que assim, as pessoas que estão fazendo a quarentena, elas por diversos momentos, a gente se acha louco. Então, por que eu estou em casa, trancado, entendeu? Há mais de 60 dias, bem mais de 60 dias, começou em meio de março. Eu me lembro que eu dei a primeira aula na UNB e tive que sair de sala de aula porque a governadora, a reitora, enfim, tinha parado a UNB. Mas a gente fica se sentindo louco. Por que eu estou fazendo de louco? Porque, sabe, o governo continua funcionando como se nada tivesse acontecido, incitando as pessoas a saírem. Agora aqui no DF estão querendo abrir as escolas, pelo país inteiro estão querendo abrir as escolas, quer dizer, vai ser uma mortandade de criança e de professor impressionante, e as pessoas que estão fazendo quarentena, nós nos sentimos completamente deslocados da realidade. E aí, o que acontece? O sistema legal jurídico também não adota uma postura concreta igual para todos os estados. Olha, não vai ter nada de processo. Então fica uma parte trabalhando, outra parte não trabalhando, e a gente vai nessa loucura toda. Eu não sei até quando isso vai terminar, mas assim, eu sei que o Rodrigo Maia e o Alcolumbre são também responsáveis por esse processo, porque já era para ter aberto o impeachment, entendeu? Já era para ter dado uma pressão no cara, já era para ter ameaçado ele, mas a única coisa que o Rodrigo Maia faz é dizer: não, vai ficar pior. Eu não sei o que é ficar pior, vão morrer 80 mil pessoas, mais 80 daqui a mais de 2, 3 meses, como é que vai ficar pior?
Tem gente que fala assim, não, um processo de impeachment iria desestabilizar o Brasil. Quer dizer, mais... Não, a gente está super tranquilo, né? Quando a gente super tranquilo, né? A economia está tranquila, o desemprego está em baixa, né? Eu não entendo o que mais pode acontecer, cara. Eu até nem vou falar nisso, mais pode acontecer, porque desde 2013 vem piorando. Eu tenho até medo de dizer isso. Olha, chegamos ao fundo do poço, eu tenho medo. Mas é muito difícil para a gente imaginar algo pior do que o que está acontecendo. Fernando, eu não sei se a gente chegou a falar. Primeiro eu quero dizer o seguinte, quero agradecer o público aqui, sempre maravilhoso. Fernando Horta aqui dá um super ibope. Aliás, a nossa live da semana passada, fenômeno total, assim, atingiu uma audiência muito grande no meu canal e também na reprise que a gente faz no 247. Impressionante, quer dizer, acho que agora então a gente embala, vamos embalar, porque as lives são isso, né? Quer dizer, é regularidade, tá gente, o público vai ficando cativo e a gente vai crescendo e vai ficando legal. Eu não sei se a gente falou na última live sobre o Gilmar Mendes. Se falou, não tem problema, a gente repete, mas eu queria fazer justamente aquela escalada com você, para você comentar mais uma vez. Quer dizer, a gente falou de golpe, e aí havia um certo pudor, não é golpe e tal, né? As instituições estão funcionando, e a palavra golpe foi sendo jogada para lá e para cá, até que agora ela é, digamos, quase que uma unanimidade, até o Michel Temer usa a palavra golpe para definir aquilo que ele mesmo constituiu naquele momento. Aí depois veio o fascismo, falava de fascismo para lá e para cá e tal, naquela dúvida se era fascismo, se não era fascismo, o que era o governo Bolsonaro e tudo mais, e agora a gente acaba chegando, inclusive com o seu talento nas explicações que você dá no curso que você oferece e tudo mais, a gente percebe que tem um processo fascista em curso. E a palavra genocídio. Quer dizer, conceitualmente, o que é genocídio? Uma palavra que eu fui investigar, uma palavra que foi constituída ali nos anos 40, né? Não me lembro por quem, mas pegou ali um morfema grego e ligou ao outro morfema latino e constituiu aí esse conceito. Agora, como linguista, eu sei que as palavras, os sentidos, né, eles transbordam, né, durante a história e tudo mais. Fala um pouquinho para a gente sobre a sua compreensão do que ocorre no Brasil nesse momento. É genocídio, não é genocídio? Faz sentido discutir isso? Eles serão punidos por tribunais internacionais assim que se restabelecer a mínima lucidez nos processos enfim, judiciais do Brasil e do mundo todo? Fala para a gente, Fernando. Olha, o genocídio, em termos internacionais, ele é sempre uma ferramenta dos países ricos, das grandes potências, para impor a outros que estão passando por cima das regras que eles colocam. Conde, tira eu da frente aí, coloca pelo menos tu que eu fico conversando. Desculpa, eu esqueço que você não gosta. Eu estava pensando isso na nossa live, eu não precisei nem tirar a roupa, tu vê? Olha que maravilha, né? Quando a gente começar a fazer strip na live, imagina, de 10 mil views vai passar para quê? 2, 3, 4 views? Mas olha só, o genocídio é um problema sério, essa questão do genocídio, porque o que a gente percebe é que várias potências fizeram isso. A Inglaterra fez, a Bélgica fez, a França vai fazer isso. Quer dizer, o genocídio é a atuação consciente de um governo ou de um grupo com o objetivo de exterminar determinados grupos da população. Antigamente se tratava isso como se fosse uma questão apenas genética. Então eu quero exterminar esse grupo genético. Se eu não quiser exterminar o grupo genético, então não é genocídio. É outro tipo de assassinato e tal. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia a diferença disso, plasmada nos tribunais internacionais, é pura e simplesmente o que a ONU e os tribunais dizem que é. Então, o que a gente percebe é que as potências grandes que fazem não são punidas. Agora, pessoas que podem ter feito isso em algum momento, ou até mesmo matado sem necessariamente ser genocídio, acabam sendo culpabilizados. Então, o que eu vou te dizer é o seguinte: enquanto tiver nos Estados Unidos da América uma criatura completamente alienada, enlouquecida, e não precisa ser só o Trump, a gente está falando do Trump, mas nós já tivemos outros presidentes norte-americanos completamente alienados também. Eu acho que o Trump é o fim do poço deles, mas a gente não pode se basear nisso. Mas enquanto lá tiver isso, o Bolsonaro não vai responder por coisa nenhuma, por absolutamente nada. Agora, se trocar e a gente retomar uma ideia mínima de civilização, aí sim. Você toca no ponto da eleição americana. O Joe Biden muda alguma coisa aí nesse sentido? Eu acho que muda, mas você é o especialista aqui. Não, o problema, com certeza vai mudar alguma coisa, mas o Joe Biden tem 3 grandes problemas. O primeiro é a idade dele,
e a gente não sabe sequer se ele termina o mandato, né? E não é só a idade, mas assim, fisicamente ele está muito debilitado, ele tem participado de uma série de discursos e você se apavora, ele troca palavras, ele esquece coisas, entendeu? Ele está numa situação bastante complicada. E isso significa quem é que vai tomar o poder, quem é que vai exercer o poder quando ele assumir a presidência, né? É o Deep State americano, ou seja, são aquelas pessoas, aquelas instituições profundas que estão encalacradas nas relações de poder de lá, que a gente chama isso, um nome bonito de Deep State, né? O Estado profundo e tal. Será que é isso? E se for isso, vem o quê? Vem as empresas de armas, vem os militares, vem políticos extremamente defensores de uma ideia de liberalismo concentrador de riqueza, né? E isso foi a decisão norte-americana pelo Biden e não pelo me fugiu o nome dele, o Bernie Sanders. A decisão pelo Biden e não pelo Bernie Sanders foi uma decisão do Partido Democrata e nem tanto dos seus eleitores. Quer dizer, ali houve uma decisão de um pool de pessoas no Partido Democrata pelo Biden, entendeu? E eu acho que vai mudar o seguinte, a diferença dos Estados Unidos com o Trump e com o Biden é que vai entrar um pouquinho mais de ciência e sair um pouco mais de palhaçada e gente louca. Mas não vai mudar substancialmente a política norte-americana em termos internacionais. E se o Bolsonaro se adequar, periga até se virar amigo do Biden. Ô, Fernando, tem gente que acha que o estrago que o Trump fez na sociedade americana, tal como aquele que o Bolsonaro promoveu na sociedade brasileira, é quase que irrecuperável. Quer dizer, os americanos tinham uma presença no mundo, era imperialista, com Obama, com Bush e tudo mais, mas o que o Trump promove, quer dizer, praticamente ele descola os Estados Unidos da ideia de democracia. Como é que você vê esse processo? Quer dizer, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, quer dizer, o fato de o Trump sair é que a grande novidade seria, né? Não importa se é o Biden, se é o Biden, se é o outro candidato, agora só pode ser o Biden, justamente. Mas como é que você enquadra essa leitura? Primeiro a gente tem que ver o seguinte, o Obama, anterior ao Trump, por exemplo, deportou mais imigrantes que o Trump. Então, né, nós tivemos mais deportações, sério, durante o período Obama do que o Trump. O Obama atacou mais pessoas, atacou mais países internacionalmente e fomentou mais guerras internacionalmente do que o Trump. Então, você começa a parar para pensar que nós temos uma visão horrorosa do Trump, principalmente porque ele largou o mundo a Deus dará. Foi essa a situação. Entendeu? Eu vou sair da OMS, não quero mais saber. Só que essa postura de se distanciar do mundo, é uma postura norte-americana recorrente no século XX. Recorrente no século XX. E no século XIX inteiro. No século XX ela apareceu em alguns momentos, mas no século XIX era inteiro. Então, o que nós estamos olhando é assim, o que o Trump está fazendo é deixando o mundo a Deus dará, cada um que se vire aí, como é que vocês vão fazer, como é que nós vamos fazer. Então, para nós, internacionalmente, o Trump não foi muito diferente do restante dos presidentes. Inclusive, se você for olhar, o Trump promoveu menos ataques internacionais que os presidentes anteriores. O que nós nos impressionamos com relação ao Trump é o que ele está fazendo dentro da sociedade norte-americana. Que antes tinha uma linha de direção, antes tinha uma ideia de patriotismo, uma ideia de nação, e que agora está totalmente segmentado e fragmentado. Quer dizer, mesmo dentro do Partido Republicano, já há movimentos organizados de grandes políticos fortes não apoiando o Trump. Talvez não seja aquela máxima do xadrez, quer dizer, mais vale a ameaça do que a concretização de uma peça, porque a escalada retórica do Trump é que faz um estrago gigantesco, a meu ver, nesse cenário internacional. Quer dizer, o Obama ia para Berlim, lotava as ruas de Berlim, todo mundo adorava o Obama, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, quer dizer, é uma coisa até engraçada, né? É o que o Paulo Nogueira Batista chama de um certo cinismo, né? Assim, a sociedade é cínica, não sei, cinismo, justamente é isso, essa palavra. Diz uma coisa, faz outra, mas diz essa coisa. O Trump não, e o Bolsonaro também não. Eles fazem uma coisa horrenda e dizem essa coisa horrenda. Você não acha que é por aí que ele destrói mais do que os anteriores?
Tu tem toda a razão. Só que, assim, o problema deles, o problema do Trump, do Bolsonaro, do Orbán, do Salvini, do Duterte na Indonésia, o problema dessa gente é que eles se aproveitaram exatamente da percepção que a população tinha desse cinismo. Então, por muitos anos, todos foram cínicos, incluindo o Obama, né? Porque ao mesmo tempo que ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz, aquela coisa toda, bombardeou uma série de países na África, foi ele que inicia a guerra na Síria, entendeu? É ele que porque eu vou tirar os militares do Afeganistão, acabou não tirando, entendeu? Então, assim, esse cinismo que por anos versou na política de todos os países, incluindo aqui no Brasil, nós tínhamos todo mundo falando em honestidade, não sei o quê, e aí quando foi ver onde é que estavam os honestos, né? Então, isso aí é a percepção que o público médio, de classe média, teve. E aí esse pessoal fica profundamente revoltado, e aí entra um idiota, um louco, que nem o Trump, que nem o Bolsonaro, com o discurso de, não, eu agora pelo menos falo a verdade. Pode até não gostar de mim, mas eu falo mesmo. Só que nós perdemos a polidez, né, aquele lustro de civilização que a gente tinha. Com o Temer, por exemplo, mesmo com o Temer, com o golpista, canalha, nós tínhamos um lustro de civilização que com o Bolsonaro se perdeu. O Temer, você não pode dizer nada da fala dele nesse sentido. Era do sujeito, né, jurista, né, enfim, ele se apresentava como alguém altamente civilizado, né, enfim, digerível por toda a nossa escala da elite aqui no país. Ô Fernando, vamos falar, daqui a pouco eu vou para o bate-papo. Antes eu quero só dizer o seguinte, pedir desculpa porque como atrasou um pouquinho nossa live, a transmissão no Facebook cai, né, o aplicativo não permite, atrasou 9 minutos, eles retiram a live do ar no Facebook. Estamos só no YouTube, e é por isso que o público no YouTube está grande aqui, que o pessoal do Face está vindo para cá. Mas eu atrasei um pouquinho, não costumo fazer isso nunca nas minhas lives, mas o Zé Eduardo Cardoso, o ex-ministro da Justiça da Dilma, ele fez um discurso histórico aqui agora há pouco com a gente. Tava ele e o Marco Aurélio de Carvalho, que é do grupo Prerrogativas. E aí eu só queria evocar rapidamente com você, que foi exatamente o que eu evoquei com ele para provocar essa emocionalidade no final. E ele diz que aquele momento em que o Zé Eduardo fazia a defesa da Dilma, parecia uma coisa, era muito forte aquilo, a gente via muita emoção no discurso dele, e parecia que ninguém escutava o que ele estava dizendo, e o Brasil na iminência realmente de se tornar isso que se tornou agora. Totalmente degradado do ponto de vista institucional, e agora vendo aí algumas forças pequenas tentando restabelecer isso. Mas o que você lembra desse momento? Quer dizer, eu sofri muito acompanhando o processo ali do impeachment sem crime, do golpe contra Dilma Rousseff. Só para lembrar um pouquinho o nosso público e a sua percepção do momento. A gente tem que falar 3 coisas, e tu sabe que eu não tenho papas na língua para falar contigo aqui, tá? Primeiro, assim, no meu entendimento, Zé Eduardo Cardoso é um dos responsáveis por nós termos tomado o golpe, porque a Lava Jato se desenvolveu ilegalmente em diversos sentidos enquanto ele era ministro da Justiça. E, inclusive, quando ele foi fazer a defesa lá no STF, os ministros do STF, de forma cínica e calhorda, aplaudiram ele por ele ter sido um ministro da Justiça que passou em silêncio. Eles disseram até isso, poxa, passou muito tranquilo, não influenciou em nada. Conde, assim, ó, poder é para ser usado. Se você não usa o poder que você tem, alguém vai usar por você. Se o ministro da Justiça não usar o poder dele para fazer as coisas que são consoantes com o interesse do governo naquele momento, alguém vai usar por você. Foi exatamente isso que aconteceu. Nós deixamos um republicanismo infantil, tomou conta do segundo governo Dilma Rousseff, se acreditou que, uma vez ganhando as eleições, estamos tranquilos por 4 anos, e aí, nesse republicanismo infantil, se deixou rolar tudo que se deixou, e o Ministério da Justiça, há muito tempo, já devia ter feito o que o Temer fez, por exemplo, e o que o Bolsonaro está fazendo agora. Quer dizer, o Procurador-Geral da República está indo lá querendo saber os dados da Lava Jato. Augusto Aras. E por que não podia antes? Mas a Dilma recolocou o primeiro da lista do MP e deixou de usar o poder que tinha. O executivo é eleito para usar o poder que tem, o poder que recebeu do voto. Agora, se você deixa as instituições funcionarem por elas mesmas, aí caímos no que caímos aqui. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que estamos vivenciando de 2013 até hoje no Brasil é uma grande mentira.
Em 2013, nós tínhamos um parlamento de mentira, nós tivemos um julgamento de mentira. O Zé Eduardo Cardoso fazia defesas fantásticas do ponto de vista jurídico, defesas fantásticas do ponto de vista retórico, e não atingia absolutamente nada. E todas as entrevistas com os senadores e os deputados, todos eles transpassavam a ideia que aquilo ali era simplesmente para cumprir tabela. Não, a gente está aqui só para cumprir tabela, para você não dizer que não teve direito de defesa. Mas, efetivamente, o direito de defesa real, que é a possibilidade do convencimento dos juízes da tese contrária do que a acusação estabelece, nunca teve, nunca existiu. Aquilo foi uma farsa, foi um teatro horroroso que nós tivemos que participar por 2 ou 3 meses. Tá? E todo mundo sabia como é que aquilo ia terminar. Todo mundo sabia como é que ia terminar. Só que essa farsa que saiu do legislativo, depois atingiu o judiciário, porque o STF teve diversos momentos para aparecer e dizer não, chega, isso está passando, e ele não fez. Quer dizer, foi uma farsa de tribunal, um tribunal farsesco, e hoje nós temos uma farsa de democracia. Você percebeu que o Brasil está sitiado? As pessoas estão achando que o Bolsonaro está em silêncio, mas nós estamos, na realidade, em estado de sítio. Se o STF fala, os generais vão lá e ameaçam processo, levantam, e, sabe, te botam as botas, ensaboam as armas e fazem aquelas ameaças, e o ministro do STF cala a boca. Se o Alcolumbre ou o Maia dizem alguma coisa, as redes vêm em cima, dá aquele rolo, o Bolsonaro ameaça, eles voltam a ficar quietos. Quer dizer, nós estamos todos sitiados. Não bastasse a questão do Covid, agora nós estamos completamente sitiados. Olha só, vou até colocar o comentário aqui do Vladimir Oliveira, que eu concordo com o Vladimir. Horta tá danado hoje. Tá danado e tá sempre assim, né? No direito chama-se verdade real. Marcos Veloso. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Pessoal falando do Haddad, parece que o Haddad foi na Globo News agora. Deixa eu só colocar aqui. Sérgio Gonçalves dizendo falou tudo. Antes de colocar os comentários, a gente está com o tempo apertado hoje aqui, eu acabei atrasando, daqui a pouco tem outra live. Eu só queria comentar o seguinte com você sobre isso, Fernando. Tinha um dilema naquele momento de dizer assim, eu estou do lado da história, a história vai reconhecer que nós estamos certos. Mas aí vinha aquela outra pergunta assim, mas a história elege governador, presidente, a história paga as contas, enche barriga. Eu acho, eu não quero fulanizar tanto essa dualidade, essa duplicidade, mas é um dilema, quer dizer, é difícil você... O Zé Eduardo Cardoso acabou de me dizer o seguinte, me acusavam de ser republicano demais, de seguir demais as regras, digamos assim, da não interferência nos outros poderes, etc. Só que a gente viu o que aconteceu, como você está dizendo, evidentemente, todos nós sofremos muito por isso. Essa questão da história e da realidade concreta passa pela tua leitura, assim, daquele momento? Quer dizer, muita gente falou, não, eu quero entrar para a história, a esquerda, digamos, até numa atitude um pouco prepotente, não estou certa, não sei o quê. Eu lembro da Dilma falando acho que com o próprio Zé Eduardo, né, assim, acho que a Dilma dizia, né, deixa investigar, vai chegar, não vão achar nada, porque tinha a consciência, como se comprovou depois, que não tinha cometido nenhum ilícito. Comenta aí pra gente, Fernando. Tem 3 coisas aqui, tá, Conde? Primeiro, assim, a ingenuidade de se acreditar que as instituições funcionam. Em nenhum lugar do mundo funciona. Instituições são coordenadas por pessoas, pessoas têm interesses, e especialmente em países tão desiguais quanto o nosso. É uma ingenuidade do governo Dilma e do próprio Zé Eduardo Cardoso. Segundo, não há nenhuma regra que diga que o Zé Eduardo Cardoso não pode interferir nas instituições do executivo. Ninguém está mandando ele interferir em outros poderes. Está se dizendo, olha, a Polícia Federal deve contas ao chefe do executivo. Eu quero saber o que está rolando. Sabe? Porque a gente está agora criticando o Bolsonaro por tentar trocar o chefe da Polícia Federal. Tentou não, ele trocou. Você viu que ele trocou? A galera gritou, trocou. E ainda disse na cara de todo mundo, é minha prerrogativa. E é mesmo. Tinha que ter sido feito isso antes. Tinha que ter investigado o pessoal da Lava Jato. Vem cá, que acordos internacionais são esses? Cadê a nossa inteligência? Cadê a Agência Nacional de Inteligência durante o governo Dilma, que não dizia absolutamente nada, com os juízes e os desembargadores e os procuradores fazendo contatos com o sistema internacional? Que isso? Virou uma casa da mãe Joana, qualquer um podia fazer qualquer coisa. Mas a Polícia Federal tem que ter o direito de investigar quem quer que seja. Não! Com
nenhuma. O dia que polícia tiver direito de fazer coisa sem prestar conta para ninguém, nós entramos num sistema ditatorial. E pior, ditadores que não foram eleitos ou não passaram sequer pelo crivo de algum tipo de apelo político. É uma gente que acha que pode tratar as coisas sob o ponto de vista técnico. Não, eu sou técnico. Técnico, caramba! Você é político do mais sujo. Porque está usando o fato de você estar num local de prerrogativa de poder para exercer política e negar isso, que é a essência do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. A gente tem que parar de tentar achar... Olha só, a democracia e as divisões de poderes só funcionam se os poderes entrarem em choque o tempo todo. Montesquieu já dizia isso. Somente um poder controla e contém o outro. Se um dos poderes se abstém, ele é passado por cima. Foi o que aconteceu no poder executivo no segundo governo Dilma. Agora, por que a gente tomou essa atitude? Como isso chegou assim? A gente pode sentar e discutir. Agora que foi isso que aconteceu, foi. Muito bom, Fernando Horta, pessoal adorando aqui sua fala, Solange Bastos, Fernando Horta, show. Catiane Queiroz, está certíssimo. Deixa eu ver aqui, Luiz Paulo Reis, quando perguntaram ao W, porque ele trocou membros da Suprema Corte, ele simplesmente disse, porque eu posso. Ao W? Quem é o W? Não atinei aqui, me ajudem. Regina Líssima, Dilma não pode nomear Lula seu ministro, o STF embargou. A gente comentou isso hoje rapidamente também na entrevista lá com o Zé Eduardo e com o Marco Aurélio. Fernando Horta está corretíssimo, Artemisia Santiago. Fernando Horta, acho que esse tema está bastante claro para a gente problematizar em outros momentos também, mas vamos trazer outras pautas aqui para a nossa live de hoje. Você escreveu um texto maravilhoso que eu só encontrei no Facebook da Gisele Citadino. Eu não encontrei no seu, que o texto, deixa eu pegar o nome dele aqui, é O Seu País Voltou. Eu estava até te perguntando porque eu queria republicar em outras mídias e tudo mais, mas depois você me explica direito. E é um texto que eu vou ler um trecho aqui, né? Você começa assim, em junho de 2001, o Jornal Nacional veiculava uma série de reportagens que viria a ser premiada. Marcelo Canelas e Lúcio Alves apresentavam a fome no Brasil. E o dado revelado era que uma criança morria de fome no Brasil a cada 5 minutos. Em pleno milagre neoliberal, como gostam de citar alguns intelectuais e políticos da direita no Brasil, uma criança morria a cada 5 minutos no Brasil. Vou repetir porque penso que o número deveria ser usado em qualquer discussão sobre política e economia de agora em diante. E você vai repetindo isso durante o seu texto. É muito emocionante, muito bacana. Eu fiquei emocionado, chorei de ler o seu texto. Primeiro eu quero saber quando que ele foi escrito e eu quero que você fale um pouquinho desse sentimento seu também. Quer dizer, uma criança naquele momento e agora o Brasil voltando para esse patamar, inclusive de catástrofe também sanitária. Fala pra gente, Fernando. Aquele texto acho que foi escrito no meu perfil de Facebook pessoal, que eu tinha um perfil pessoal que eu usava muito na época, depois eu criei a fanpage, porque no pessoal só podia ter 5 mil pessoas e tinha lotado, tinha mais 1.000 esperando, é uma confusão. Então, se tu procurar lá no meu perfil pessoal, tu vai achar. Esse texto deve ter sido escrito ali em 2015, eu acredito. Por isso que eu não achei, porque ele é mais antigo. Ele é mais antigo. A fanpage eu vou criar em 2018, então tem uns 3 anos, 2015, 2016, eu acho que eu escrevi esse texto. E esse texto, ele traz... Eu fiz questão de colocar o dado ali, porque é o seguinte, qual é o objetivo da política? O objetivo da política é que ela seja efetiva para todos os cidadãos do Brasil. Então não há como você falar em sucesso do Plano Real, sucesso das políticas do governo FHC, sucesso do mercado, sucesso das políticas de investimento, quando uma criança morria a cada 5 minutos no Brasil, cara. Sabe, é uma coisa absurda, que é um pouco o que o Lula tenta trazer com o PT, de dizer, olha, para que nós existimos? O PT existe exatamente para lutar por essas pessoas que não têm voz. Lembrem-se, para que nós existimos? A mesma coisa, para que a política existe? Para que o governo existe? Para exatamente amparar essas pessoas. E aí qualquer coisa que saia fora disso e que a gente não consiga resolver, significa um fracasso retumbante das políticas, sejam elas econômicas, sociais e de qualquer sorte. Quer dizer, é um troço absurdo. As pessoas acham assim, não, mas o investimento direto no Brasil subiu não sei quantos milhões de dólares. Você tem uma criança morrendo a cada 5 minutos. Sabe? Não, mas agora nós conseguimos privatizar as telecomunicações e tantas mil pessoas têm direito a telefone. Tem uma criança morrendo de fome a cada 5 minutos.
Sabe, é uma coisa assim que as pessoas deviam parar para pensar. A mesma coisa está acontecendo agora. Agora, no Covid. Tem 1.000 brasileiros morrendo por dia. Para! Qualquer coisa que esteja fora disso é um absurdo. Sabe, a gente está naturalizando. A gente naturalizou anos a fome, anos a seca do Nordeste, anos a desestruturação industrial que nós tínhamos no Brasil. Naturalizamos por anos a desigualdade entre as regiões. O absurdo da tomada de terras no norte, a violência contra os indígenas, a violência urbana contra as mulheres, a gente vai naturalizando o racismo, a gente vai naturalizando e achando que o Brasil é assim. Aí quando um estrangeiro vem aqui, olha essa loucura toda e não entende como é que um policial espanca o outro, isso aparece, espanca uma pessoa na rua, isso aparece na televisão, não acontece nada. Como é que os garimpos ilegais existem? Cadê o exército que não foi lá e sentou porrada nos caras, tirando? Sabe, cadê as polícias? Aí, quando um estrangeiro vem fazer isso aqui, ele olha a nossa situação e diz assim, eu não sei como é que vocês vivem, a gente olha pro estrangeiro e diz assim, é que eu sou brasileiro, não desisto nunca. A puta que pariu, velho! A gente naturalizou tudo. Tudo que é de ruim nesse país a gente naturalizou. E a gente aprendeu a viver com isso. Só que assim, eu e você somos brancos de classe média, temos estudos, estamos morando numa cidade. A gente consegue naturalizar essas coisas e seguir vivendo. Agora, no campo, não se consegue naturalizar a violência e seguir vivendo. No Nordeste, não se consegue naturalizar a fome e a seca e seguir vivendo. As pessoas estão morrendo. E se os governos não tomam conta disso, os governos deviam ser retirados do poder. E quando eu falo isso, não falo só das nossas elites, porque lá em 2016, 2017, 2018, quando o golpe estava acontecendo, eu vi muita gente da esquerda, Conde, indo para os protestos dizendo assim, não, se alguém fizer algum ato de violência, eu vou filmar e vou denunciar. Ah, pra puta que pariu, cara! O dia que a esquerda abre mão dos movimentos de rua, abre mão da gente fazer realmente o que tem que ser feito, que é usar a força nos movimentos de rua, a esquerda perdeu tudo, porque nós não temos poder econômico. Perdão. Nós não temos poder econômico, nós não temos como poder militar, nós não temos gente armada, nós não temos como equiparar o que eles estão fazendo. O que eles fizeram? Passaram por cima. Passaram por cima da gente e continuam morrendo gente de seca. Aliás, o Ciro disse que antes do governo Lula, ele via secas e as invasões das pessoas morrendo de fome nas cidades no Nordeste toda hora. E que depois do governo Lula isso não aconteceu mais, porque está voltando. Está voltando isso, está voltando a fome, está voltando a seca, e é assim que os apoiadores do Bolsonaro gostam do Brasil. O Brasil verde e amarelo, onde morria uma criança de fome a cada 5 minutos. Perfeitamente, contundente. Aqui, Fernando Horta, com sangue nos olhos, é assim mesmo que tem que ser. Eu percebo, né, que a gente está a esquerda perdeu a embocadura, não sei essa palavra, também não gosto muito dela, mas agora, vésperas de eleições municipais também, mais uma vez eu vejo um processo de criminalização do PT, eles vão fazendo alianças, a própria militância começa a se voltar contra si, perdeu um pouco, colapsou um pouco esse encaixe do discurso de uma militância. E também porque nós estamos num momento difícil com um presidente que confunde, desorienta, o jornalismo venal que aceita e que não tolera, quer dizer, são basicamente 6 Boeings por dia, né? Aquele Boeing da Gol que caiu no Mato Grosso tinha 154 passageiros. Se computar aquele Boeing, são 8 Boeings por dia no Brasil. E naturalizando, e até a naturalização é seletiva, né? É uma questão também de classe. Fernando Horta, sensacional conversar contigo nesse pique. Eu queria trazer a questão justamente do PT, da Globo, que fez aqueles artigos, o Ascânio Seleme, a gente comentou semana passada, mas vamos comentar porque ele escreveu um outro depois. E basicamente o que está em questão é assim, eu até brinquei com o título dessa live, é Dona Globo e seus 2 PTs. Querem dividir o PT bem comportado, bonzinho, que eventualmente vai flertar com a elite, ficar numa boa do Haddad, e o PT ruim, malvado, do Lula e da Dilma, que estragaram o país, né? Como é que você vê esse assédio, mais uma vez, que é uma nova investida, querendo dividir o PT? Evidentemente, a gente sabe do que o PT conhece, sabe lidar com esse tipo de coisa, mas não deixa de ser uma informação aí para o nosso cenário conjuntural eleitoral aí. Como é que você vê isso aí? Primeiro, assim, é um pedido de ajuda das nossas elites. As elites estão pedindo ajuda desesperadamente para os movimentos sociais para conter a escalada fascista. Isso é evidente, já desde o movimento dos 70%, somos todos não sei do quê, tá todo mundo pedindo ajuda. E você vai pedir ajuda para quem? É para o PSOL?
que tem uma votação pequeníssima lá no Rio Grande do Sul, uma outra no Rio de Janeiro, vai pedir ajuda para quem? Para o único partido no Brasil que é um partido de massas de caráter popular. Então é isso que está acontecendo. A Globo está pedindo isso. Agora, a Globo está pedindo esse tipo de coisa e não quer a liderança petista. A Globo só quer os votos do PT. As lideranças não. Entendeu? Ah, não, Dilma de jeito nenhum. Lula nem pensar. E qualquer liderança média que surgir ali com um intuito e um argumento de acabar com o processo da desigualdade vai rapidamente virar corrupto, como tentaram fazer com o Haddad. Lembra que durante a eleição o MP abriu 650 processos contra o Haddad por corrupção e todos eles foram mostrados na televisão pelo Jornal Nacional. Quanto mais o Haddad minorar o discurso e disser, olha, eu sou alguém de vocês, eu sou um intelectual, eu entendo essa questão neoliberal, eu entendo. Quanto mais ele fizer isso, mais ele vai ficar palatável às elites. A questão é, quanto mais ele ficar palatável às elites, menos o PT vai fazer aquilo para o que foi criado o PT, que é lutar contra a desigualdade e dar voz para quem não tem voz. Então, nós estamos nesse dilema. Nós estamos nesse dilema. Radicalizamos, voltamos às bases e nos reorganizamos, ou tentamos novamente um acordo com essa elite nojenta, asquerosa, que já mostrou várias vezes que, apesar de ter tido imensos ganhos econômicos, ela continua mordendo quem dá pão para ela e tirando do poder os líderes que tinham feito o Brasil crescer como nunca na história desse país. Eu sou falastrão, também não tenho papas na língua e tal, mas perto do Fernando eu fico até quietinho, viu? Deixa que ele fala tudo e eu só vou escutando aqui. Elizabeth Heloísa, Globo golpista cretina. Olha só, dar voz para quem não tem voz. Estou lendo alguns comentários aqui. Radicalizamos. Deixa eu ver aqui, Fernando Horta, show, o pessoal curtindo muito a live. Fernando, mas diante disso, nós temos aí uma coisa que me chamou a atenção, a candidatura em São Paulo do Boulos e da Erundina, parece que com boas projeções eleitorais de pesquisa e tudo mais, mas de qualquer maneira eu vejo uma empolgação um pouco exacerbada de alguns setores da esquerda em cima dessa candidatura. Como é que você vê o Boulos e a Erundina? São maravilhosos, eu adoro o Boulos e a Erundina também. Mas é engraçado que se fosse o PT que tivesse uma candidatura puro sangue a essa altura do campeonato, também estaria chovendo uma porção de críticas ali. Ah, não, você não vai compor com o PSOL, com os grupos de esquerda. Tem o Flávio Dino, Fernando, querendo fundir o PSB ao PCdoB, não sei se você viu isso, e ele usou a metáfora do MDB de esquerda. Como é que você vê essa situação? A gente tem que entender assim, por que o PSOL foi fundado? O PSOL foi fundado na ideia de que poderia obter uma parte do apoio da esquerda brasileira que não quisesse as estruturas montadas do PT. Então, o PSOL, desde o início, se coloca como uma alternativa ao PT. Isso é muito complexo, porque ele não é uma alternativa ao Brasil, ele não é uma alternativa à direita, ele é uma alternativa de esquerda à esquerda. Inclusive, João Willis, em diversos momentos, disse isso. Eu sou oposição à esquerda ao PT. Então, assim, o PSOL, ele tem esse apelo de vanguarda na nossa esquerda, mas ele tem esse problema de ser um arrivismo. É um arrivismo, uma vontade descarada de retirar tudo que o PT tinha construído e trazer para o lado deles, com um discurso completamente descolado da realidade. Eu acho que o Boulos é muito bom, porque o Boulos não compra esse discurso do PSOL. Tanto que dentro do pessoal ele mesmo tem uma série de oposições a ele. E tal. Ele tem uma excelente relação com o Lula também. Ele não compra esse discurso assim, somos alvos lindos, maravilhosos e somos diferentes do PT porque o PT é uma merda. Ele não compra esse discurso, ele não repete esse discurso, que é um discurso que a gente encontra nos intelectuais do PSOL. Chega a dar nojo, inclusive, discutir, conversar com eles. Bom, esse é o ponto do PSOL. E o que eles vão fazer em São Paulo? Ele está tentando fazer em São Paulo criar um tipo de aliança com o PT que não teria, na cabeça deles, eles acham que não teria a tarja de corrupção, porque o Boulos e a Erundina não têm essa tarja, e, portanto, poderia ser palatável para a elite paulista e aí ter chances reais de ganhar. O que eu acho que vai acontecer? O Boulos não vai levantar voo, nem Boulos nem Erundina. Pesquisa é uma coisa,
Na época da eleição é outra. Na hora que eles entrarem lá e disserem somos nós os candidatos, com o apoio do PT ou sem apoio do PT, vão rotular, vão colocar um rótulo nele de corrupto, de sem vergonha, de gente que toma a terra dos outros, que invadem. As pessoas têm que parar de falar em antipetismo e falar em luta de classes. Qualquer partido que ameaçar as elites brasileiras vai sofrer o ataque que o PT sofreu. Só que qualquer partido que não fosse o PT teria sido destruído pelos ataques que foram feitos no Brasil desde 2012. Veja, nós estamos em 2020, são 8 anos de ataques sobre o PT, e o PT está aí, funcionando, indo para frente. A gente pode discutir as questões, mas ele está aí, entendeu? Agora, como é que vai funcionar isso? Eu vejo com muito risco o PT abrir mão de uma candidatura em primeiro turno em São Paulo para fazer uma coligação com o Boulos e a partir da... Não é nem fazer coligação, segundo o Tarso Genro, é abrir mão completamente e deixar o Boulos correr. Eu acho isso um risco muito grande, muito grande. Agora, nós temos que perguntar por que o Haddad não se colocou candidato, né? Por que outras lideranças do PT com possibilidade para ser candidato não foram? Então, o que a gente está vendo é esse campo político está muito maleável ainda. Tanto que o Flávio Dino está tentando aumentar a sua postura no Nordeste, a sua posição no Nordeste. Tem muita água para rolar até 2020. Tem muita coisa. E o que a gente não pode fazer agora é abrir mão das nossas cartas. Quais são as cartas que o PT tem na mão? Na realidade, quase 3 mandatos consecutivos de boas administrações, né? Crescimento, participação, queda da desigualdade e uma militância aguerrida em todo o Brasil. Cara, se essas coisas não derem ao PT a condição de concorrerem no estado mais rico do país com o seu candidato próprio, eu não sei o que dá, então. Fernando Horta, eu vou ter que terminar a live. Fernando Horta, eu tô aqui com cara de choro, tá vendo? Porque justo hoje, mas enfim, é o nosso trabalho, acontece, perdemos aí 20 minutinhos da nossa live. Agora é o seguinte, de repente a gente pode fazer uma especial aí antes da próxima segunda-feira, vamos conversar. Claro, se dependendo do porque assim, as forças estão em ebulição, Fernando Horta, e o pessoal aqui bombou demais, a audiência espetacular da live, talvez o nosso recorde aqui hoje, e o pessoal super feliz de te ver falar, inclusive este que vos fala e que vos escuta. Querido, obrigado, viu? E a gente se encontra, a gente vai se falando no Zap, de repente a gente programa alguma coisa a mais aí durante a semana. Valeu! Estou à tua disposição, Conde. Só não me peça para cortar o cabelo, que... Tá? Para você não ficar que nem eu. Eu quero dizer. Valeu, um abraço, meu querido. Até mais ver.